Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade a algumas aulas que nós já tínhamos visto presencialmente. Agora nós vamos dar uma sequência de videoaulas sobre o conteúdo que nós iremos iniciar hoje, o modernismo no Brasil, a primeira geração. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem a partir da página 204, tá bom? Todo esse conteúdo do modernismo vocês vão encontrar também no livro didático, certo? Bom, pessoal, eu já havia mencionado anteriormente que o marco inicial, que a gente vai dizer assim, que aconteceu de inovação na arte brasileira, nesse cenário já de modernismo, antes mesmo da primeira fase do modernismo, a gente vai ter um evento aqui no Brasil que vai ser, digamos assim, o pontapé inicial para o surgimento de uma nova arte. Nós vamos ter a imagem da grande artista plástica Anita Malfatti. Anita, em 1917, realizou uma exposição de arte e nessa exposição ela trouxe a inovação. Ela foi estudar fora, ela foi para a Europa. Lá na Europa ela vai estar em contato com as vanguardas europeias e isso vai servir de grande influência para a sua arte. O próprio expressionismo é uma das vanguardas que a gente tem observado que tem maior destaque nas telas de Anita Malfatti, tá bem? Então nós vamos entender que essa artista ela foi importantíssima para o modernismo no Brasil pelo fato de ser uma mulher, tá? Veja só as características. Era uma mulher no cenário masculino que vai ter a audácia de expor aquilo que ela tinha pintado. Infelizmente nós sabemos que não foi tão positivo, porque na época nós tínhamos a figura aí do Monteiro Lobato, que era um crítico literário, um crítico de arte, e que tinha um grande respeito, um grande respaldo na sociedade. Ele era colunista de um jornal de grande circulação aqui no país, e ele, quando foi à exposição de Anita, não se agradou muito do que viu lá. Encontrou digamos assim, a inovação na arte e ele, que era muito conservador, fez uma crítica muito, digamos assim, desafiadora para Anita, porque isso foi para ela algo que marcou profundamente a sua vida, não só a sua vida profissional como pintora, como artista, mas também a sua vida pessoal. Ele escreveu na coluna de um jornal um texto intitulado como Paranoia ou Mistificação, se referindo a Anita. E, infelizmente, na época causou um grande choque para a sociedade e assim ele chegou a comparar as telas da Anita com o que era rabiscado nas paredes dos manicômios, né? Então, dizendo ainda que nos manicômios havia sinceridade, diferente do que a Anita estava pintando. Então, foi terrível para a exposição. 5 das 8 telas que tinham sido vendidas foram devolvidas, então a gente está entendendo aí que também houve não só um prejuízo emocional, mas também financeiro para a artista, que durante um ano não pintou mais nada. Ela ficou bem reclusa, ficou bem entristecida com essa situação toda. Depois disso, eu acredito que isso chamou a atenção de outros intelectuais, porque ela não estava sozinha. Havia outras pessoas também que entendiam que a arte do Brasil não era mais aquela arte que a gente tinha, simplesmente copiava da Europa. Nós tínhamos a capacidade de produzir uma arte extremamente brasileira. Sim, nós poderíamos até nos embasar das vanguardas europeias, da arte europeia, mas nós deveríamos produzir a nossa própria arte. E aí, onde surgiu um grande evento que todos vocês já sabem, já falamos sobre isso em sala de aula, que foi a Semana de Arte Moderna, que foi realizada em São Paulo no ano de 1922 e foi marcado principalmente pela liberdade de estilo, aproximação com a linguagem falada. Era uma inovação. Grupos de intelectuais que tinham o desejo de mudar, tinham o desejo de lançar uma nova arte aqui no Brasil, eles se juntaram e aí organizaram esse evento. Lembrando que eram pessoas de prestígio social, né, intelectuais, e a própria Anita, quando ela foi convidada para participar do evento, ela ficou um tanto quanto receosa, né, devido à primeira experiência da exposição dela, que não foi tão bem vista, não foi tão bem aceita, e ela não queria ir de jeito nenhum. Mas aí ela é muito amiga do Mário de Andrade, ele insistiu que seria diferente, que ela não estaria sozinha, estaria naquele grupo, que é o famoso grupo dos 5, e dessa forma seria bem mais fácil para ela estar lidando com essas críticas. E lógico que as críticas existiram. Tudo que é novo
vai causar, né, um espanto, um estranhamento, principalmente por parte dos mais conservadores. E quais são essas características principais aí que eu vou encontrar nessa primeira fase? Eu vou encontrar uma reconstrução da cultura brasileira. Então, como é que eu vou enxergar isso? Lá no vestibular, eu vou ter a imagem, vou ter uma comparação, por exemplo, da identidade brasileira lá do romantismo. Primeira fase do romantismo, eu vou ter o que? O indianismo. Sim, eu já queria eu tinha necessidade de ter um herói nacional. Lá na Europa tinha os cavaleiros medievais, no Brasil nós não tínhamos. Então, o José de Alencar, por exemplo, ele vai trazer o índio, né, como esse herói nacional, ele vai criar a própria Iracema, né? Iracema, uma obra da primeira fase do romantismo brasileiro. O José de Alencar, ele vai colocar Iracema exaltando também a sua beleza, não só a beleza, aliás, a beleza física de Iracema era comparada com elementos da natureza. Então era essa forma, a gente queria dizer, eu tenho algo bom aqui, eu tenho uma natureza esplêndida. Vamos lembrar da carta de Beru Vaz de Caminha, que ele vai dizer que tudo que se planta dá, que tem uma natureza maravilhosa. Então eu vou usar essa natureza e esse índio para dizer quem eu sou. Diferente do modernismo. O modernismo, ele vai fazer uma ruptura com tudo isso, ele vai dizer, não, gente, nós não somos assim. O Brasil tem problemas, vamos ter que falar desses problemas, o índio nem é tão bonzinho assim. A gente vai entender isso com Macunaíma, de Mário de Andrade, que ele vai mostrar que aquela imagem romantizada do índio já não é mais aceita. Então, um nacionalismo mais crítico. E também a ironia, o Oswald de Andrade, ele vai usar muitos poemas para causar, de forma irônica. Ele era um homem muito causador, né? E ele vai trazer a ironia em sua escrita. Tem poemas que ele vai dizer, nós temos que buscar quem nós somos. O Brasil é o país do carnaval, o país do futebol. Ele vai usar até isso de forma irônica, né? Como se a gente sabe que até hoje a gente só entende esse sentimento de nacionalismo em períodos de Copa do Mundo. É como se ele dissesse isso, ele enxergava isso. E ele fazia essa crítica ao nacionalismo de forma irônica, tá? A linguagem é uma linguagem coloquial. Ele vai dizer, nós não precisamos falar com tanta eloquência, nossos poemas, fazendo uma crítica ao parnasianismo, nossos poemas não precisam ser tão eruditos que eu tenho que ir lá no dicionário para entender o poema. Eu posso usar a linguagem que o povo fala, o coloquialismo na nossa escrita. E ela também vai fazer uma crítica social, porque era necessário falar dos problemas que existiam no Brasil também e usar a arte para fazer isso. Então aqui é o grupo dos 5, tá? O Mário de Andrade, a Anita Malfatti, o Menotti Delpique, a Tarsila do Amaral e o Oswald de Andrade. Esses são os grandes nomes da primeira fase do modernismo no Brasil. Eles foram, de fato, deixa eu mudar aqui de lado para ficar melhor para vocês observarem essa imagem. Eles foram os grandes, os corajosos, né? Eles disseram, vamos, gente, vamos fazer uma ruptura com o passado e vamos criar a inovação. A gente até pode ler o que está lá fora, mas vamos criar nossa arte, vamos parar de fazer simplesmente cópias. Eles são os famosos, né, conhecidos aí como o grupo dos 5, e eram amigos também, amigos pessoais, e essa junção de intelectuais, com certeza, foi para a arte brasileira um grande presente. Inclusive, deixar claro aqui que eles também foram extremamente influenciados pelas vanguardas europeias, tá? As obras, inclusive as obras de arte da Anita Malfatti, que teve a oportunidade de estudar fora, ela foi para a Europa, né, patrocinada por um tio, porque ao contrário dos seus colegas, a Anita não era de família rica, família abastada, mas tinha um tio que patrocinou seus estudos. Então nós observamos nas obras de arte, nas telas de Anita, como as características do expressionismo estão presentes aí, esse subjetivismo, essa inocência proposital, as cores, eu não tenho mais que seguir uma cartela de cores tal qual eu tinha que seguir antes, eu posso ter essa liberdade de criar, de pintar. Então a tela boba é uma imagem bem universal, na verdade a pintura de Anita é uma imagem universal, eu olho para a boba e eu imagino que é uma mulher que talvez todos nós olhamos e lembramos de alguém. Então é uma imagem que marca muito e teve uma grande repercussão aqui também na época. Foi pintada no período em que ela esteve nos Estados Unidos, tá bem? É considerado um dos mais altos pontos da pintura de Anita.
Interessante, né? A Anitta, ela vai trazer essas imagens, né, um pouco assim deformadas do ser humano, de quem nós realmente somos, e o Homem Amarelo também. A imagem, ela diz, né, em entrevista, ela disse que o Homem Amarelo era um operário e italiano, e que ele pediu que ela pintasse, né? E a gente vai olhar aqui no semblante do Homem Amarelo, interessante. A Boba e o Homem Amarelo, eu consigo observar que eles estão sentados, não estão muito confortáveis, né, na cadeira que eles estão sentados. Aqui nós olhamos um homem que está com a vestimenta mais suja, um homem amarelo, talvez pálido, talvez desprovido até de recursos financeiros, né, para estar vivendo uma situação de vida melhor. Então ela vai pintar isso, é o retrato da nossa gente, de quem nós somos. Ele está ali desconfortável, esse olhar de desespero do homem amarelo. Assim como a Boba, ela vai causar esse espanto, esse estranhamento, uma expressão desesperada no caso dele, apresentado aí também uma melancolia nesse olhar que está vago, está perdido no próprio tempo. Outra artista muito importante nessa fase, nós vamos ter que observar assim, com cautela também, é a Tarsila do Amaral. Suas obras são extremamente representativas e de grande importância para a nossa cultura brasileira e, consequentemente, estão presentes nos vestibulares. Eu trouxe para apresentar a Anitta nada mais, nada menos do que a sua pintura Autorretrato. Como vocês podem observar, essa tela é famosíssima, né? Ela está vestida, né, com um casaco vermelho, muito imponente, porque era uma mulher muito à frente de seu tempo, assim como a Anitta, a Tarsila, era uma mulher que não se importava muito com os padrões da sociedade, passou por 2 casamentos na época em que a separação ainda era um tabu para a sociedade. Ela teve a audácia de não estar feliz com o casamento, o marido queria que ela vivesse uma vida mais, digamos assim, dentro dos padrões exigidos na época. Ela não aceitou, queria estudar arte, queria ir para fora do Brasil, e ela rompeu com tudo aquilo que era a elite brasileira tinha como certo. Então, essa imagem onde ela pinta o seu autorretrato, ela está muito bem vestida, e ela faz essa pintura fazendo referência a um evento que ela foi em Paris, era uma homenagem ao Santos Dumont, e ela chegou atrasada, mas já chegou causando, chegou com essa roupa belíssima, esse casaco vermelho, chamou a atenção de todos. Eu acho que ela chamou mais a atenção do que o próprio Santos Dumont, que era o homenageado do jantar. E a imagem, todos comentando sobre como ela estava bonita, e aí é lógico que ela fez uma pintura dessa tela belíssima, né, que ficou conhecida até hoje, o seu autorretrato. A pintura de Anitta, ela vai ser muito marcante na arte brasileira. Nós temos aqui, inclusive, a tela Abaporu. Abaporu, conhecidíssima, acredito, de todos vocês, né? Ela pintou e deu de presente para o Oswald de Andrade. Inclusive, foi até namorado dela, eles dois se envolveram, e ela deu de presente para ele. Dizem que ele, quando recebeu o presente, ele ficou estarrecido, ficou emocionado. Ele falou que foi a coisa mais bonita que ele viu na vida. E olhem só como é a representação, como Tarsila vai trazer o Brasil, tá? Tarsila vai trazer um Brasil diferente para nós, ela vai mostrar que aqui tem um homem, esse Abaporu que vai lembrar o quê? Aquele significado lá o canibal do índio, né? Que na guerra ele vai lá e o índio que vence, o índio inimigo, ele vai devorar suas carnes para absorver sua força. Então eu estou falando do ritual antropofágico, e vai lembrar, e futuramente vai surgir os manifestos, o manifesto antropofágico do Oswald de Andrade. E olha só que interessante essa pintura, o cérebro minúsculo, onde as outras partes aqui do corpo, esse elefantismo, essas outras partes do corpo com maior destaque, era como se o homem aqui no Brasil, a crítica social vai estar aqui também, é como se só se importassem as mãos e os pés, que serviam para mão de obra de trabalho. Aquele homem que está lá ao sol árduo trabalhando, mas que o seu intelectual talvez não fosse importante para a elite, tal qual a obra Operários também, que vai representar muitas dessas pessoas que vinham para o Brasil. Chegavam aqui imigrantes que iam trabalhar nas fábricas, e esses rostos aqui com olhar vago de desespero, é como se não vissem uma alegria no futuro, no amanhã. Então é com essas 2 telas maravilhosas da Tarsila do Amaral que eu me despeço, e até a próxima aula. Para causar essa renovação na escrita mesmo. Era o famoso agitador da sociedade, das baladas. O Oswald, ele tinha essa característica de gostava muito de festas, dava muitas festas em sua casa, e nesse momento aí ele usava até do próprio humor debochado, que era uma característica também da sua escrita.
Na prosa, nós vamos ter a obra de Memórias Sentimentais de João Miramar, que é uma mistura de gêneros. Ele vai dizer, não precisa escrever só um tipo de gênero. Eu posso colocar prosa, poesia, eu posso colocar uma novela, eu posso colocar, sabe, sonetos, tudo em uma obra só. Sabe? Ele fez essa mistura de gêneros e colocou lá na obra, cheio de recortes, cheio de imagens, era como se não tivesse um caráter linear obrigatório. Ele vai trazer esses experimentos aí para leitura, ele vai fazer de fato a destruição da retórica. Era como se ele dissesse que vamos romper. Aquilo que lá na escola anterior, lá no parnasianismo, a exigência era do belo, das palavras bem elaboradas, da linearidade da escrita, aqui ele vai dizer que não precisa ter essa ordem, tá? Propositalmente falando. Na poesia, eu posso afirmar para vocês que na poesia é onde nós encontramos também muito bem representado aí o que seriam as características desse grande intelectual. Trouxe para vocês aqui o poema Pronominais, tá? O qual ele vai colocar de forma bem humorada e irônica como ele queria propor essa nova, digamos assim, essa nova literatura, a nova forma de escrever. O poema diz: dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então o Oswald de Andrade vai fazer essa ruptura com o academicismo, a ruptura com a norma padrão da língua portuguesa, a erudição, a recorrer ao dicionário para fazer a compreensão e a análise de um poema, era muito peculiar dos poetas parnasianistas. Então era uma forma de fazer essa crítica bem humorada, lembrando aí dessa ironia do humor, que era característica bem peculiar do Oswald, tá? Eu posso dizer que o Oswald era o homem dos manifestos. Ele amava fazer manifesto. Para tudo ele fazia um manifesto. Inclusive, manifesto da poesia pau-brasil, que ele tinha esse caráter modificador da realidade. Ele vai fazer aí com resgate do primitivismo, mas não aquele primitivismo lá do indianismo bem colocado ali como a imagem do índio. Ele vai trazer esse primitivismo aí de uma forma mais crítica, não tão ingênua assim, tá? Revisão crítica do passado, abandono do academicismo, valorização da identidade nacional, isso sim, essa valorização da identidade nacional, mas sem a imagem do romantismo que a gente tinha lá da escola anterior. Extremamente original a sua escrita e uma linguagem coloquial e bem-humorada, como nós vimos no poema Pronominais, tá? O movimento antropofágico, lembrando aqui que eu mencionei que até Labaporu ele ganhou de presente da Tarsila do Amaral, quando eles namoravam, e esse movimento antropofágico, ele vai, assim como a Tela Baporu, né, que tem esse nome, ele vai lembrar, na antropofagia, nos rituais, os guerreiros indígenas, que quando venciam sua tribo inimigo, eles acreditavam que vencendo o inimigo, matando, devorando suas carnes, absorvia sua força. Era essa imagem que o Oswald queria passar nesse manifesto. A gente pode estar lendo a literatura europeia, por exemplo, mas a gente vai ler, né, vai deglutir, vai digerir, e a gente vai formar a nossa própria literatura. A gente não precisa só fazer um Ctrl-V, Ctrl-C, copiar e colar da literatura mundial. Outro nome muito importante vai ser o Mário de Andrade. Muitos de vocês me perguntam: professora, o Mário de Andrade, ele é parente do Oswald de Andrade? Por relação de sobrenome? Não, gente, eles não eram parentes, tá? Não tinham nenhuma relação de parentesco, só o nome mesmo em comum. Eram muito amigos no início, lembro lá do grupo dos 5, mas aí, como o Oswald era polêmico, gente, teve um momento aí que eles até se desentenderam e não se falavam mais. Características desse grande intelectual, ele também vai trazer o coloquialismo, folclore brasileiro, sim. Folclore brasileiro, anteriormente a gente escrevia apenas usando a mitologia grega, viu? Como a influência lá de fora era sempre presente aqui, era a mitologia grega, e a gente vai dizer, a gente tem o folclore brasileiro, por que não falar desse folclore? Por que não trazer essas imagens desse folclore brasileiro para a nossa arte? Em 1917, o Mário vai lançar o seu primeiro livro. Ele era um homem extremamente observador da cultura brasileira e com isso, com essa absorção de todo esse conhecimento, ele vai começar a lançar aí suas obras para o Brasil. Inicialmente, assim como os outros, também sofreu muito com a crítica, porque a arte brasileira era muito conservadora, os críticos literários eram conservadores, mas aí ele vai tá mostrando a sua maneira de ver, de enxergar o Brasil.
Pauliceia Desvairada é um livro de poesias, e aí ele vai falar dessas musas das poesias. A cidade de São Paulo, o próprio nome Pauliceia Desvairada, é a cidade de São Paulo, é aquele barulho inquietante das fábricas, né, de toda aquela cidade que está se desenvolvendo, daquela misturada de pessoas ali envolvidas. Então, o próprio nome Pauliceia Desvairada, a gente já entende essa desordem e esse crescimento exacerbado da cidade. A gente também vai ter aqui a linguagem simples e vai retratar São Paulo, né? São Paulo cosmopolita, esse São Paulo do homem, né? Esse homem que está ali no mundo, esse pequeno cosmo ali, a cidade de São Paulo, tá? Vai colocar uma cidade mais egoísta, né? A população bem heterogênea, a burguesia muito cínica. É, na verdade, uma crítica social, que é uma característica não só dele, mas da própria escola literária como um todo, essa crítica social. A sua grande obra, eu diria que foi, sem dúvida, Macunaíma, que, ao contrário do índio lá do indianismo de José de Alencar, por exemplo, ele vai colocar o índio como o herói sem nenhum caráter, era nenhum. Então imagina, enquanto eu tinha Iracema, que era a virgem dos lábios de mel, era aquela beleza, né, esplêndida, eu vou ter aqui o Macunaíma, que na descrição inicial do livro já vai dizer que ele nasce feio, e muito feio e preguiçoso, tinha preguiça até de falar. E quando falava, ele ainda dizia a frase bem peculiar, né, ai que preguiça. Então assim, ele vai trazer sem nenhum romantismo essa imagem do índio, né, as narrativas de caráter mítico. Lembra que eu falei do folclore brasileiro? Então ele vai trazer para essa obra esse folclore brasileiro, é o retrato do povo brasileiro, é a preguiça, é a falta de caráter mesmo para se dar bem nas coisas, são fruto de lendas e mitos indígenas e folclóricos. Então ele vai trazer, como mencionei anteriormente, a gente tinha muito uma literatura que ia falar, né, da mitologia grega, dos querubins e etc. Ele tinha necessidade de trazer elementos que fossem mais peculiares à gente brasileira, o povo brasileiro. E ele vai até se referir, você pode encontrar no vestibular, por exemplo, referência a Macunaíma, o título Rapsódia, que para os gregos, uma rapsódia é uma obra literária que condensa todas as tradições orais folclóricas de um povo. Então é como se ele pegasse todas essas tradições do folclore brasileiro e juntasse tudo dentro dessa obra, tá? Durante um certo tempo foi até incompreendido pela crítica, né, à obra de Macunaíma. Outro nome importantíssimo também é o Menotti Del Pique. O Menotti Del Pique é um poeta mais, digamos, mais discreto, um romancista, ensaísta, um homem, digamos assim, multifacetado. Também foi ativista do modernismo. Sua obra mais marcante vai ser aí o poema Juca Mulato, em que a temática é o caboclo e o maior traço do pré-modernismo. Vejam só, então eu já estou falando o quê? O Mário traz o índio. E o Menotti vai trazer o quê? O caboclo, aquele homem esquecido, tá, que tá lá não está na cidade, não está na Pauliceia Desvairada, ele está lá no campo, ele está esquecido socialmente. Então, o Juca Mulato é a personagem o quê? Sofre Juca Mulato, trouxe até esse trecho para nós fazermos essa leitura. É tua sina sofre, aquele homem sofrido mesmo. Fechar ao mal de amor, nossa alma adormecida, é dormir sem sonhar. É viver sem ter vida. Então a gente já começa a observar aqui como é que o Menotti apresenta o Juca Mulato. É aquele homem sofredor. É que uma vida tão insignificante que se ele morresse talvez ninguém desse por falta. Ter um sonho de amor, o coração sujeito, é o mesmo que cravar uma faca no peito. Porque até mesmo quando o pobre do Juca Mulato se apaixonava, o amor era impossível de ser realizado. Esta vida é um punhal com dois gumes fatais. Não amar é sofrer, amar é sofrer mais. Então a gente teve contato aí com o Oswald de Andrade e não poderia deixar de mencionar o Manuel Bandeira, grande escritor brasileiro também dessa primeira fase do modernismo, tá? Ele foi um poeta brasileiro nascido em Recife, é um pernambucano, ele já vai sair daquele eixo, né, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. E aí a gente vai ter aqui um intelectual, um escritor que foi diagnosticado com tuberculose precocemente, e essa enfermidade, ela vai ser, digamos assim, ela vai ser tão marcante na vida dele que vai, digamos assim, embasar a sua escrita. Lidar com tuberculose, gente, na época era uma doença assim bem fatal. Eram pouquíssimas pessoas que conseguiam
né, sobreviver. Então ele já estava ali, o médico vai lá e diz, olha, você tem poucos anos de vida, então aproveita a vida, um carpe diem aí. Você não sabe até que dia você vai estar vivo. Então o que ele fazia? Ele começava a pensar que hoje poderia ser o último dia de vida dele. Então ele começava a viver uma vida, gente, ele reclamava. Nos seus poemas a gente percebia que o medo da morte era algo muito presente. E aí isso influenciava diretamente a sua escrita. Temos aí o poema Vou Embora para Passárgada, que é como se fosse o local onde ele vai criar, ele vai idealizar um outro mundo, além daquele da sua realidade. Lá em Passárgada, gente, o que a gente vai encontrar ali? A gente vai encontrar o local onde ele estava livre da ameaça da morte. E eu queria ler um trechinho com vocês, tá bem? Vou embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Então nós temos aqui um contato com um local que na imagem do autor era o local perfeito. Era o local onde ele se refugiava daquela tristeza, do medo da morte que era constante. Então nós tivemos aqui contato com os grandes nomes da nossa literatura e eu me despeço dessa aula e até a próxima.